o que a unção do Espírito Santo nos ensina. Hoje nós estaremos meditando na palavra do Senhor, o que uma pessoa cristã deve fazer para entrar ou passar pela porta estreita. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. E a palavra do Senhor fala que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Às vezes você vê uma pessoa pregando algo da Bíblia, que você acha que aquela pessoa está pregando na unção do Espírito, e aquela pessoa é um ministro do Satanás, ele é um obreiro da iniquidade, é o que fala lá em Salmo 14, ainda fala, devora o meu povo como se devora pão. Nós temos que ter cuidado, meus amados. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele falando sobre os filhos de Deus, ele também fala sobre os falsos mestres. E ainda fala, eis que o anticristo já se tem manifestado. Toda pessoa que se opõe à doutrina de Cristo, a doutrina que ele nos ensinou, é um anticristo. Amém? Então nós vamos ler o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. O que uma pessoa precisa fazer para entrar na porta estreita? Mateus capítulo 5. Versículo 13. Diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeeira e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Amém? O que uma pessoa precisa para ser um cristão verdadeiro? Os cristãos têm que ser luz do mundo e sal da terra. Ficou tudo escuro. Ficou tudo claro. Isso é ser luz. Brilhar. Veja bem. Escuridão é ausência de luz. Maldade existe pela ausência da bondade. Todos nós temos que refletir
o caráter de Cristo. Como pessoas cristãs, nós temos que mostrar o reino de Deus, a sua justiça aos perdidos. Jesus ele fala: se vós estiveres em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Para que deis frutos. Versículo 18. Versículo 8. João 15, versículo 8. Para que deis frutos para a glória do Pai. Para nós podermos entrar pela porta estreita, para nós podermos almejar, transmitir a salvação do nosso Deus, nós temos que vivê-la. Veja bem, o valor do sal. Primeiro, sabor. Segundo, preserva. Uma carne bem temperada, ela não apodrece, porque a ação do sal é de não deixar aquela carne apodrecer. O sal, quando ele se tornava insípido, eles o usavam como adubo. Aí você vai falar, mas não presta para nada, não. Esse adubo era para ser pisado pelos homens para secar áreas que não prestavam para mais nada. Jogava aquele adubo em cima de mato, aquilo matava tudo, para ficar fácil. Então o sal prestava para mais nada, depois que ele se tornava insípido. Aquele adubo não se aproveitava para nada. A mesma coisa é uma pessoa que experimenta o dom de Cristo, experimenta saber o que é servir o nosso Deus, mas quer servir segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. Ele se torna insípido. Aí acontece com ele o que acontece com a igreja de Sardes. Tem fama de ser avivada, mas está morta. Devemos ter cuidado, meus amados. A palavra do Senhor, ela nos orienta que nós devemos ser seguidores de Cristo. Jesus ele fala em João: se o mundo vos aborrece, é porque aborreceu a mim. Não espere você que prega a verdade do evangelho ser amado, não, você não vai ser. A palavra de Deus, quando ela é pregada com verdade, ela confronta o ser humano. Ela mostra para o ser humano aonde a sujeira está e ele tem que limpar. Deixar o Espírito Santo agir na sua vida. O sal, ele tem o poder de conservação para não apodrecer, para aquela carne não apodrecer. O cristão e a igreja, portanto, devem ser exemplos para o mundo e, ao mesmo tempo, tem que militar, lutar, combater contra o mal. E a corrupção que tem deteriorado a família,
com suas teorias mundanas, com suas dissoluções mundanas. Tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus é nossa obrigação. Em Judas 3, Judas fala, nós devemos combater a fé que um dia nos foi dada. E combater com sofrimentos agonizantes. E se necessário for, ser martirizado contra a corrupção. A igreja, as igrejas mornas apagam o poder do Espírito Santo. Deixam de resistir aos espíritos predominantes no mundo. Elas serão lançadas fora, no lago de fogo. Igrejas que não combatem a corrupção, não ensina verdadeiramente o evangelho, ela não será, porque existem duas igrejas, a visível e a invisível. Dentro da igreja visível estão os cristãos espirituais que guardam a palavra do Senhor com verdade e que herdarão o reino de Deus. Deus, ele combate a igreja que não é nem morna e nem quente, igual Laodiceia. Igreja morna é aquela que transgride ou transige, digamos assim, está em comunhão, em pé de igualdade, que o mundo e a igreja não tem diferença. Isso é a igreja morna. É a igreja em que você não sabe se é o Espírito Santo ou o diabo que está agindo. Transige com o mundo em comportamento. Se assemelha à sociedade ímpia. Professa o cristianismo, mas na realidade é espiritualmente desgraçada e miserável. Nu. O apóstolo Pedro, o apóstolo Judas, ele fala dessas igrejas que estão duas vezes mortas, mortas espirituais e condenadas eternamente. Se você ler as 7 cartas do Apocalipse, todas as 7 cartas orientam contra a apostasia. Eu falei, apostatarão alguns da fé. A palavra apostatar quer dizer se afastar, não guardar, distanciar da fé. Cristo faz à igreja de Laodiceia uma séria advertência no tocante ao julgamento contra a mornidão espiritual. Porque não é nem quente nem fria, eu estou a ponto de te vomitar. Cristo faz um convite sincero para que essa igreja se arrependa e seja restaurada a uma posição da fé, da justiça, da revelação e da comunhão.
nesta era em que a totalidade da família evangélica no mundo inteiro, alguns estão vivendo essa mornidão. Jesus fala assim: muitos entrarão na porta larga, muitos estarão na porta larga, porque estreita é a porta, apertado o caminho, poucos é os que querem pagar o preço para seguir realmente, morrer para a vontade do mundo, viver a vontade de Deus, abandonar o amor do mundo e viver o amor de Deus. Tudo em nós, seja bondade, tudo em nós, que não vem da parte de Deus, tudo em nós está contaminado pelo pecado. Nosso amor humano é contaminado, nosso perdão é contaminado, tudo em nós é contaminado, a nossa mente é contaminada, nosso coração. Jesus ele fala que é do coração que procede os maus pensamentos, mas quando esse coração é regenerado, aí Salomão fala, dele procedem as saídas da vida. O que fazer para entrar na porta estreita? Ser luz do mundo e sal da terra. Como luz, nós devemos conduzir os perdidos a Cristo. Como sal, nós devemos conservar esses cristãos da contaminação desse mundo. Igrejas que não praticam isso serão destruídas. Quer dizer, pisoteadas pelos homens. E os mornos serão destruídos pelos maus costumes e pelos baixos valores da sociedade ímpia. Muita coisa nós vamos estudar. Muitas coisas Deus ainda vai falar conosco. Mas eu quero te fazer um alerta. Final de ano agora, vai acontecer uma festa que contamina todas as pessoas, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Se chama Natal. Nós vamos estudar, e acredito que a maioria que está me ouvindo agora nunca ouviu falar na verdadeira origem do Natal. Existem igrejas hoje que fala, que professa o nome de Cristo e comemora Natal. Aconselha até fazer ceia de Natal. E faz o amigo oculto e faz não sei o quê. Irmãos, essas coisas provêm do mundo.
está enraizada na dita igreja evangélica que se tem por aí. A Igreja Católica Romana vendia indulgências. Então, muitas pessoas antigamente eram influenciadas pelas condições financeiras da sociedade, de algumas pessoas da sociedade. E muita coisa que está impregnado, não só na Igreja Católica, como na Igreja Evangélica, é culpa de se associar com mundanos, pessoas que não têm um mínimo de regeneração do Espírito Santo. É o político fulano de tal, é o prefeito Beltrano, é o deputado não sei quem, é que vai ajudar a igreja, que vai fazer, que vai acontecer, que não sei o quê, e a igreja está mundanizada hoje. Tem igreja fazendo cada atrocidade, mandando Jesus para a cruz de novo. A que grau chegou? A Bíblia fala: ser fiel até a morte. Seja fiel a Deus até o último dia da sua vida, que você vai receber a coroa da vida eterna. Não se deixe levar por essas coisas mundanas. Mesmo que te chama de crentão, de santarrão, de não sei o quê, mas não negue o evangelho, aquilo que Jesus te ensinou. O apóstolo Paulo fala em Romanos 6, se já foste liberto da lei, não se meta de novo debaixo do jugo da lei, para que caso não venha de que a morte de Cristo seja inútil ou debalde. O cálice de sofrimento nós devemos servir a Cristo do jeito que ele serviu a Deus. 1 Pedro 1,3. Tudo que é necessário para se levar uma vida santa e piedosa, o Senhor já nos deu. Está lá em 2 Pedro 1,3. Em 1 Pedro 1, versículo 2, ele fala que nós somos eleitos segundo o conhecimento antecipado, a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, nós devemos nos despir do velho homem com as suas velhas práticas. Revestido novo. Romanos 13, 12 manda revestido de Cristo.
e não ter cuidado das concupiscências. O reino maligno está ao seu derredor, procurando te tragar, procurando tirar você da presença de Deus, para que você possa não experimentar a vontade de Deus. O diabo luta 24 horas por dia para você se tornar servo dele. Ele quer destruir de você tudo aquilo. Ele quer tirar de você tudo aquilo que foi tirado dele quando ele caiu em pecado. Nós temos que ser resistentes. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é fazer a vontade dele, andar no caminho dele, obedecendo a ele. 2 Pedro 3,15: santificai a Cristo como Senhor. Isso é sujeitar a Deus. Resistir o diabo. Fortalecei-vos do Senhor na força do seu poder, para que possais suportar o dia mau. Tomando toda a armadura de Deus. Depois de fizer tudo isso, manda ficar firme. Resistir o diabo, aí ele vai fugir de vós. E você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês.